Oi, pessoal, boa tarde, né? Tudo Boa bom? tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente está estudando o capítulo 1, né? O significado dos milagres, e o tópico 1, que é princípio dos milagres. E hoje a gente vai começar com o princípio 34, tá? Aí, Kátia, lê o 34 para nós, por favor. Sim, vou fazer isso. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Bem legal, né? Tudo bom, Giselda? Boa tarde. Então, aí, alguém quer fazer um comentário ou eu vou ler assim, ó. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Alguém quer falar sobre isso? Porque essa palavra plenitude a gente já conhece. Pelo menos é para conhecer. Alguém quer fazer um comentário? Kátia, por favor. Sara, eu penso que vai arrumando a mente assim, né? Trazendo uma tranquilidade para a gente, né? Os milagres restauram a mente, eles vão arrumando a casa mental, né, digamos assim. Eu sinto dessa maneira. Aí dá uma paz, uma tranquilidade, uma plenitude. Essa palavra é muito alta, né? Plenitude. Mas é bem isso que você disse. A única coisa que, para ficar mais dentro do vocabulário que a gente conhece, é como se a mente certa começasse a andar mais em companhia do nosso ser. Então, por isso que é a plenitude, porque uma mente certa é uma mente plena. É só para fazer esse comentário para a gente lembrar, né, dessa ideia, dessa sensação de. Porque aí você pensa, gente, eu até estava, né, vendo esses tempos, né, eu refletindo, que é essa ideia de mente certa e mente errada, né, como quando a gente começa a praticar essa ideia do perdão, de ser testemunha de si mesmo, de estar mais buscando, né, ser quem é, essa plenitude ela começa devagar a habitar em nós. A ideia é aquilo assim. Antes de nós entendermos a ideia que tinha uma mente certa e uma mente errada, nós divagávamos demais, né? E o devagar aqui tem a ver com a mente errada, né? Era um burburinho de pensamentos o dia inteiro. Era um ruído constante, né? É como se fosse um rádio ligado numa frequência com chiado, né? Bom, quando a gente começa a trabalhar com isso que é o perdão, né, e começa a melhorar alguns aspectos, a forma de olhar, a forma de sentir, a forma como fala, de perceber as coisas, parte dessa tranquilidade habita em nós, mesmo ainda ouvindo o burburinho. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Hoje, a gente já se separa um pouco, né, daquilo que era a delusão, a inconsciência mesmo, constante. A gente quando não se dava conta que nós éramos a nossa mente, nós vivíamos sonhando, um sonho de sofrimento e dor. Eu queria saber se alguém quer fazer um comentário sobre isso que eu falei, se entendeu ou se pensa isso. Por favor, Nerilene. Microfone. Realmente, Sara, essa questão de você começar a ser o seu observador, né? E esses 3 dias atrás, graças ao bom Deus, nós estudando aqui, estudando os livros do Joy, né, Joy Dispenza, que ele fala da importância de você mudar a vibração através da meditação, e no dia a dia é através da gratidão, né?
E eu fazendo aqui minhas correrias do dia a dia, porque o negócio não está fácil, mas eu estou conseguindo manter aquele sentimento de gratidão. Se eu estou lavando uma vasilha, a água está escorrendo, agradeço, estou agradecendo pela água. Né? Se eu estou dando banho na minha mãe, eu estou dando graça, né? Então, como você falou, eu estou vivendo um cotidiano, mas um cotidiano que talvez eu fosse viver ele talvez uns 30 anos atrás, ou até uns 20, eu não estaria nesse estado de espírito, né? Estava, como você falou, os burburinhos, as conversinhas, a frequência baixa, né? O chiado, né? Não, e agora você está mais consciente, nós estamos mais nos observando, pelo menos eu, observando, o sentimento de gratidão está em alta, consciente que tem que ter esse sentimento, porque de primeiro, o que prevalecia? A falta de aceitação, né? Prevalecia a reclamação mentalmente, às vezes você não reclamava ali, não. E esse estado de aceitação e essa reclamação, ela vai lá no sistema nervoso que te leva à irritação. Aí faz as coisas sem prazer, né? Às vezes eu mesmo estou lidando com uma pessoa idosa, né? Precisa de jeitinho, precisa, né? Ali de carinho. Se você não tiver essa harmonia, entrando na plenitude, um certo estado de plenitude, de harmonia, você cria um estado bem negativo, né? Então, o que eu quero dizer é que os nossos estudos, os nossos conhecimentos, eles estão dando resultado, pelo menos para mim. Porque é um chamado, sempre você está se alertando, né? Se observando e se alertando que a sua mente, ela tem que estar no estado de plenitude, se você quiser mudar a sua vida. Você tem que vibrar diferente. E você tem que ter consciência que você tem que ter gratidão, né? Nós devemos largar de ser infantis, imaturo, ficar reclamando que nós temos tudo. Só o ato da gente ter nascido e ter esse corpo, essa perfeição, e estar tendo oportunidade de nos autoconhecer e de nos trabalhar, pronto. Né? Isso já é grandioso. Porque nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Quem tem a visão da reencarnação, né? Quem tem essa visão. E aqui, o que é a vida em si? A gente fica observando, né? O que é a vida em si? É um grande aprendizado, nós somos aprendiz do universo, né? É um grande aprendizado. Então, esse processo que nós vivemos, do cotidiano, que a vida às vezes nos coloca em certa situação, é simplesmente para a gente ter a oportunidade de nos autoconhecer e desenvolver o melhor dentro de nós. Né? O que é melhor. E quando você tem um olhar de observação e gratidão, as coisas correm tudo mais leve, né? Tudo fica mais leve. Esse é meu ponto de vista. O que vocês acham? Muito bom, muito legal. É o que eu acho mais legal, né? Assim, dentro do que você falou, a Kátia falou, e a gente fala, é que aí a gente entende o que é a palavra plenitude. Né? E aí a gente entende a emoção da palavra plenitude, o que é ser pleno. Porque hoje você já compara, que você falou, há 20 anos atrás, né? A gente estava no momento, se fosse qualquer um, era no momento lá louca, né? Não, é que eu olho assim, eu falo, gente, é por isso que eu falo que a gente é insano, a gente né? É insano, é isso mesmo. Eu lembrei da palavrinha que você falou no ano passado. Né? E a gente olhar para isso, né? E aí a ideia que você disse, a gratidão, ela vai aparecer. Porque nosso sofrimento, ele que tinha antes, né? Por uma coisa que você ia ter que fazer também, de qualquer jeito, né? Porque às vezes tem coisas que são coisas que tem que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Mas sem a insanidade em cima, é outra coisa. Né? É muito bom isso. Tá? Deixa eu continuar, então. Aí fala assim, ó. Por expiar o senso de carência, estabelece proteção perfeita. Essa também é a frase excelente, ó. Por expiar.
Espiar aqui, vocês já entenderam que tem a ver com a palavra expiação, né? Que esse espiar aqui é com X. Então, por expiar o nosso senso de carência estabelece proteção perfeita. Alguém quer falar? O que é senso de carência? Oh, meu Deus do céu. Eu entendi assim que por expiar, né? Que a carência, essa carência afetiva, essa carência emocional, essa carência de coisas, inclusive de tudo, né? Porque antes de entrar no estudo desse porte, né? Pelo menos eu vim assim bem carente mesmo. Vai dissolvendo as carências, a gente vai entendendo, né? Então, expiar eu entendi como eliminar ou como olhar e isso que está saindo de dentro. Eu entendi assim, tá? Não sei se está correto. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa frase? Ó? Por expiar o senso de carência, estabelece proteção perfeita. Eu acho assim que é como a Kátia disse, quando a gente começa a tirar a carência da gente, eliminar a carência da gente, não sei se estou certa, né? Estabelece a proteção perfeita. A gente começa a ficar perfeita, melhor, como um filho de Deus perfeito, né? Se aproxima mais. Mas se aproxima mais, exato, faltou a palavra, exatamente isso. Se aproxima mais de ser um filho de Deus perfeito, como deveríamos ser. Mas todos nós temos essa carência muito grande, né? É carência de tudo, né? De apego, né? Aí agora a gente pega essa palavra carência e tenta entender algumas coisas com relação ao livro. Como é que seria a carência nesse livro? Porque a gente está falando carência disso, carência daquilo. Isso é uma coisa que está certa. Mas, assim, a carência aqui é a sensação de quê, gente? Está afastado do Pai. Sensação de separação. Separação. Entendeu? É essa a ideia. Então, ó, por espiar o senso de carência, ou seja, por espiar a sensação de separação de Deus, porque daí a gente está sintetizando isso, entendeu? Quando a gente fala assim, né? Estabelece o quê? A proteção perfeita. Porque quem é que está nos protegendo nesse momento? O próprio Deus, o próprio Pai, né? A própria ideia do pai protegendo o seu próprio filho. Ou você em conexão com o Criador. Seria nessa ideia? Eu acho que também a gente pode pegar isso. Porque daí... É muito bom. Essa que a Kátia falou, né? É o mais correto, né? Porque é a proteção perfeita, né? A gente está mais perto do Pai. A palavra carência, né? Está perfeito o que a Kátia disse. Aí fala assim, ó. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Essa aí também é legal. Intrusões é entrar de sopetão. Intruso, né? Intruso, né? Então, olha assim, ó. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões. Como é que vocês entendem isso? Vocês já falaram isso aí, mas, assim, na ideia para a gente pegar mais a linguagem. Quer falar, Kátia? Pode falar. A força do Espírito não deixa lugar para intrusões, né? É porque eu posso falar de mim agora mesmo. Quanto mais presente eu estou, quanto mais consciente eu estou em harmonia, porque eu estou conectada. Aí não há nada que venha a me preocupar, digamos assim, ou me sentir mal, sentir a carência, no caso, né? Não abre brecha para intrusões, né? Para coisas do mundo, coisas da mente que não foi corrigida ainda. Pense dessa maneira, assim, sabe? É, bem isso mesmo. É aquela sensação, aquilo que a gente estava conversando antes.
Hoje a gente não é insano, a loucura insana que era antes. Então, assim que acontece. Aquelas intrusões constantes, em que era pensamento em cima de pensamento, ou seja, era uma, né? Quando acontece isso que a gente comentou, que vai restaurando transformando a nossa mente de uma forma mais plena, por consequência, o espírito está mais presente. Quando o espírito está mais presente, ele consegue impedir, por ter mais força interna, que as intrusões que eram comuns, full time, né, como se diz, o tempo todo, elas devagar diminuam. É nessa ideia. Então, por isso que ele começa a deixar de ter lugar para intrusões. Ou seja, várias e várias circunstâncias que antigamente na nossa vida nos deixavam completamente perdidos e insanos, assim, no sentido de completamente carentes, aí a gente vai entendendo as palavras, hoje já não acontece do mesmo jeito, mesmo você sabendo que tem que fazer um certo reconhecimento de que você vai fazer, vamos dizer assim, uma presença mais ativa para realizar aquilo, mas que aquilo não te perturba mais da forma que era, né? E algumas não perturbam mais em nada, que isso que é o mais gratificante. Por favor, Nerilene. Não, essa colocação de você fez me lembrar algo, quando ele fala aí da escassez, né? Não falou da escassez? Escassez, e vocês estão falando de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as meditações do Joey, no ambiente na qual eu estou vivendo, eu comecei a observar quais eram as virtudes que eu mais precisava, né? Aqui eu preciso de muita compreensão, né? Porque eu convivo com muitas pessoas da família, é um momento delicado. Eu preciso de muita paciência. Tem gente que convive com um só em casa, né? Não, eu não convivo com um, eu convivo com muitas pessoas em casa. E só irmãos somos 10, sabe? Aí, então, o meu nível de compreensão, o meu nível de paciência tem que ser grande. Quer dizer, se eu cheguei a esse ponto de compreender que eu precisava melhorar a paciência, porque a paciência estava escassa, né? A compreensão estava escassa, né? Ser moderado no falar estava escasso. Esse sentimento estava escasso, né? Aí eu peguei e comecei a fazer a meditação do Jô, aquela meditação do ponto zero. Não sei se vocês já viram. A meditação ponto zero, que você entra lá no todo, né? E eu comecei a buscar as energias que eu estava precisando. Eu preciso de paciência. Aí comecei a me conectar com a energia do todo da paciência, né? Aí eu preciso de compreensão. Quer dizer, eu tentando me levar a um estado de plenitude para tentar viver uma situação plena no meu dia a dia. Porque se eu não fizesse isso, eu estava rodada. Porque o sistema nervoso vai de água abaixo, e aí você começa a adoecer, você não fica de bem com a vida, né? Então, nesse exercício, a importância das meditações, isso é levando também a coisa para o lado prático, né? A importância da meditação para que você busque com abundância essas virtudes que estão no todo, que essas virtudes estão no todo, não é? Deus não está no todo, né? Não é isso que a gente está estudando? Que todas essas virtudes estão no todo, e você conectar com elas, e captar elas, e vibrar elas, para que isso permaneça no seu dia a dia. Aí entra o negócio da intrusão. Intrusão, né? O termo que ele fala aí? Intrusões, intrusão. Intrusões, é como a Sara está falando. Quando você aumenta o seu padrão, fique mais pleno, as intrusões vão diminuindo. A intrusão de quê? Da impaciência, da inquietação, da falta de compreensão, né, da irritabilidade, porque não é essas coisas que nos tiram a paz do dia a dia? Ou você entra em sintonia com alguém que está nessa mesma faixa, você termina ferindo, o que a colega falou na aula passada aí, ferindo, né, não nem queria ferir, mas você termina ferindo. Então, a meditação, ela me ajudou demais para esse estado, né, além da gratidão, do Ho'oponopono, tudo, ajudou
esse estado de plenitude para diminuir essas intrusões e você manter com abundância, que ele fala da escassez aí, né? Com abundância, essas virtudes que eu quero para o meu dia a dia. Eu sei que me ajudou demais da conta, sabe? Eu acho que vocês também já vivenciaram isso aí, né? Eu só estou colocando a coisa do, assim, do lado prático, né? Sim, Assim, isso é ótimo, porque dá uma do lado visão. prático só isso que eu queria falar, colegas. Gratidão. Muito bom. Alguém mais quer comentar? Senão a gente vai passar para outra frase. Então tá. Fernanda, lê a 35. Não esquece que tem que ligar o microfone. Esqueço. 35. Milagres são expressões de amor, mas pode não ter sempre efeitos observáveis. Legal, né? Essa frase é uma frase única, então ela só vai ter uma vez, ó. Milagres são expressões de amor. Isso a gente já até passou e pincelou em alguns lugares, mas ele fala assim: mas podem não ter sempre efeitos observáveis. O que vocês entendem sobre isso? Acho que quando a gente não percebe o milagre, então não tem um efeito que a gente observe. Em parte sim, em parte não. É que, na verdade, assim, se eu, né, o meu entendimento, assim, dentro do que eu, né, milagres são expressões de amor. Então, quando um milagre aconteceu, o amor se expressou. Algo amoroso aconteceu dentro de nós. Não está assim de uma forma mais simples. Mas ele fala assim, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Isso acontece dessa forma. Eu penso que a maioria das coisas que elas estão acontecendo são do jeito que nós conversamos agora. Essa sensação de plenitude, ela não aconteceu de ontem, de hoje para amanhã ou de ontem para hoje. Ela é a fruto de um trabalho de perdão, né, e de todo esse trabalho que a gente vai fazendo, usando todas as ferramentas, né, e são expressões de amor, porque são expressões de amor para si e para o próximo, porque a gente sabe que nós somos todos interagimos, né, estamos todos interligados, mas às vezes nós não notamos, né, de imediato algumas melhores, mas passado uns dias, um tempo, a gente fala, nossa, acordei tranquilo hoje. A gente até olha para a gente, assim, de vez em quando, né? Parece que tem uma outra pessoa morando dentro de mim de vez em quando, né? Uma pessoa melhor, gente, né? Já que tem muitas aqui ainda dentro, né? Então, e essa é a ideia, nem sempre são observáveis, mas você sabe, no fundo, que quando você ganhou aquele novo sentimento, aquela nova versão de você, naquele pequeno pedacinho, né? Que aquilo ali foi um milagre que você fez. Embora você não tenha visto ele, tipo assim, né? Como no cinema, um filme, né? Por favor, Leila. Microfone. Tá, o microfone não ligou, Leila. Então, Sara, comigo, particularmente, por exemplo, esse momento, né, de voltar para dentro, é um processo que abrange todos que vocês estão assim trazendo, né? Que exige um trabalho de paciência, de amor, de observação, porque sempre fui muito de ir, de estar, de fazer, mas dentro do que a gente vem estudando e dentro do que eu
tento colocar em prática, né? É a prática, o voltar para dentro, né? Não é que a gente deixe de atuar, de fazer, mas que tem uma colocação muito diferente, que até que nós mesmos possamos ter uma compreensão da presença, é algo assim que para mim está sendo muito novo. Está sendo muito novo realmente. De não me julgar, de ser mais observadora, de trabalhar mais a paciência, de não comparar. Então, é bem profundo esse momento, né? O que, assim, escasso, era muito escasso, muito, intensamente escasso, isso em mim de estar muito fora, Muito nenhum carente. tempo dentro de mim. Quem sou eu, né? Como é que eu estou? Por que eu estou tão ali fora? Por que não volto, né? Então, assim, aprendendo dia a dia, né? Que às vezes aquilo que incomoda, que vejo uma emoção, alguma coisa, está lá dentro, minha escassez, né? Precisando ser observada, acolhida, sem me julgar, amar. É isso. Gratidão. Muito bom. É bem dentro dessa linha mesmo. Agora, Leila, eu sei que você falou uma frase, só compreender a presença. Você começou a compreender a presença o dia que você descobriu que você não é a sua mente. Então, você já compreendeu a presença. Agora vai fazer parte de você fazer isso que você acabou de falar, exercitar, aprimorar, na verdade, né? Então, a gente já entendeu, né? Penso eu, que a presença tem a ver em não sermos a nossa mente. Tá bom? Exato, é não ser a mente. Errada. E quando não olhar e estar unificada meu coração com a minha mente, né? Trazer essa unificação, sem me julgar. E aí, esse voltar para dentro, quando eu falo voltar para dentro, é um processo que, para mim, no meu caminho, no que eu estou escolhendo caminhar através do coração, né? O que meu coração diz, o que meu coração sente, entende? Então, eu estou tendo que fazer totalmente um caminho para dentro, para dentro, para dentro. Mas não quer dizer que não esteja atuante, mas é praticando mais dentro, olhando para dentro, como que tá? Como é que tá a sua emoção? Né? Como é que tá seu sentimento? Então, o coração e a mente caminhando juntos, sendo, sem criar expectativas, mas voltando para dentro. E aí eu tive que trabalhar muitas coisas. Estou tendo que trabalhar muitas, que eu nem tinha ideia. Tantas escassez. Tantas ilusões. Sim, sim. Na sim. verdade, assim, era uma delusão completa. Agora você está vendo as ilusões em checklist. Cada ilusão você vai indo, né? É que assim, é que a gente não está entendendo, assim. Eu penso assim, né? A gente está nascendo de novo, gente. O próprio Dr. Jones diz assim: a gente pode nascer na mesma vida novamente, né? E a ideia aqui do livro não fica muito diferente também, né? Ou seja, a gente está se reconstruindo. Então, é essa ideia, nós estamos nascendo de novo. Nascendo de novo, parece assim que é porque nós estamos recordando quem somos, então é como se fosse um renascimento, que nem diz, né? Fala, né? São renascimentos, como é que é? Renascimentos, como é que é? São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam, né? É isso. Os milagres é a ideia do renascer.
ressurgir, ressuscitar. Estamos mortos? Estávamos mortos. Tá bom? A ideia, né? Que a gente já conversou, né? Então, não se assusta mais com essa palavra. A gente tem que achar ela interessante. Ela pode dar muitas dicas boas para nós. Então, tá. Fernanda, quem é que... A Sandra, lê para nós o 36, por favor. Lembra do microfone. 36. Uhum. Milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade, tal como Deus a criou. Essa frase, eu acho que ela já dá para todo mundo que está aqui entender ela de uma forma até um pouco mais ampla, né? Porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Milagres são exemplos do pensamento certo. A gente já estudou. Milagres são pensamentos, né? Lembra? Não foi? Né? Aí ele fala assim, alinhando as tuas percepções. Lembra? Coloca tudo numa única perspectiva, né? Aí ele fala assim, com a verdade tal como Deus a criou. Se alguém quiser fazer um comentário. Kátia, pode ir. Eu sinto assim um alívio, sabe? As primeiras vezes que eu comecei a olhar para esse estudo aqui, com essas frases, né, tão pequenas e tão grandiosas ao mesmo tempo, eu sinto um alívio quando diz assim, quando falo da questão do alinhamento das percepções, né? Quando eu percebo, né, que não é aqui, é como diz a nossa amiga, é para dentro, não é aqui, é para dentro. E aí vai se tornando um hábito, né, de fazer isso, perceber, né, perceber. Até quando vai pensar uma coisa, percebe assim também, às vezes, né, às vezes. Então eu vejo bem interessante quando ele diz, milagres são exemplos do pensamento certo, né. Já não é mais, né, como noutrora, né, que não sabia nem o que estava pensando, nem sabia o que estava pensando, né. No meu caso, né, eu nem sabia. Fazendo as coisas e, ó, full time, tanque cheio, assim, ó, a mente lá falando. Eu conversando comigo mesma, quantas vezes, bati altos papos comigo, altos, não é com ele não, tá? E não adianta, não serviu de nada, na verdade, né? Só me cansou a minha mente, né? Então, eu vejo bem importante, assim, eu olho bem para esse 36 por causa disso, né? Que são exemplos de pensamento certo na nossa caminhada aqui no grupo, né? Para mim, é bem interessante, assim, quando a gente se reúne às sextas-feiras e trazemos um pouco daquilo que estamos praticando e está tudo se alinhando, né? Não tem nenhuma pessoa que não esteja se alinhando. Eu sinto dessa maneira, assim, sabe? E isso me faz, assim, me dá uma alegria, uma coisa boa, né? Com a verdade tal qual, com a verdade tal como Deus a criou. Então não tem como não se sentir bem, porque o alinhamento foi com, né, quem nos criou mesmo, né? E para ver que é real, né, como você disse, para ver como isso é real, essa frase em si, porque o alinhamento, como você disse, ele acaba acontecendo. Então não tem como não ser Deus que criou. Não sei se eu consegui fazer uma brincadeirinha, mas é isso. Foi ótima. Né? É bom. Alguém mais? Senão a gente passa para o 37. Deu? Então, a Kátia leu 37. Márcia, eu não sei se você vai querer ler ou não, porque você Posso chegou... ler. Então, Já abri o microfone para isso. Então, liga aí lê para nós o 37. Vamos lá. Já a primeira frase já é doida, né? Para minha cabeça, pelo menos. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e
Peraí, que a catarata aqui não deixou. Peraí, errônea, reorganizando-a e adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. Questão, hein? Vamos lá. Ó, um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Esse é fácil, gente. Agora Esse que eu aí peguei. dá para responder internamente. Uhum. A prova. Entendi? Né? Tô fazendo uma brincadeira. Né? Ou seja, deu para entender que, né, a gente já falou um pouquinho, né? Porque primeiro, o de cima são pensamentos certos, né? Por isso que ele fala assim, milagres são exemplos de pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. Daí ele fala assim, um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso, num pensamento errado. Seria mais ou menos a mesma ideia, né? Entende? Então, quando você usa a ferramenta do milagre, ou seja, é porque assim, né? Botando de uma forma... Você não tem como ver um erro se você não estiver se auto-observando, não estiver olhando as suas percepções equivocadas, não estiver vendo as suas ilusões, né? Algo dentro de você tem que estar presente, né? Ali, o seu espírito, né? Aí ele fala, aí o que acontece? Quando o nosso espírito, o nosso ser, com a ajuda do Espírito Santo, porque é ele que indica, importante lembrar sempre disso, ele vai lá e muda a percepção, né? Daquele pensamento. Aí acontece o milagre. Daí ele fala assim, age como catalisador. Catalisador, você sabe o que é, né? Ele, é como se aquilo ali, ele gruda, ele chama para si, né? Catalisa aquilo, né? Quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Lembra aí? Quando a gente momento insanidade, aí a gente se dá conta, estou insano ou estou ficando insano. Vem na mente, estou ficando insano. Tô brincando agora, né? Aí você faz o quê? Você usa do milagre, da ferramenta do milagre, daquilo que acontece naquela hora, para que ele catalise, né? Aí ele gruda no pensamento errado, daí ele vai falar, ele vai fazer o quê? Ele vai reorganizar adequadamente. Ele vai trazer você para uma forma um pouco mais saudável, menos insana. Daí ele fala assim, isso te coloca sob o princípio da expiação. E aí ele fala assim, onde a percepção é curada. Deu para entender? Princípio da expiação, porque o que a expiação é corrigir um erro, corrigir algo. Então, quando você está fazendo esse movimento que eu coloquei aqui, você está espiando. Você está entrando nessa linha, nesse fluxo. Aí ele fala assim, até que isso tenha ocorrido, né? Ou seja, isso tudo que eu falei para trás, o conhecimento da ordem divina é impossível. Né? Quando a gente leu lá, milagres são exemplos do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. Nós entendemos essa frase, porque nós já entendemos que quando a gente usa uma percepção certa, uma ideia certa, nós nos sentimos ligados a Deus. E aí a gente começa a entender que realmente existe uma ordem divina. Porque antes a gente falava de Deus, pensava em Deus, né, ou qualquer outra coisa ligada à parte mais espiritual, mas era uma desordem. Porque nós não vivíamos internamente, nesse sentido, né? Quando eu estou falando aqui, né? Ou seja, a gente era um buscador que estava buscando, mas ainda não tinha entendido alguns fatores mínimos. Que o primeiro é que não somos a nossa mente. Que essa mente é uma mente errada, equivocada. Ela foi criada, né? Ela é uma ilusão. E aí a gente tem que tirar essa ilusão. E aí, quando a gente vai devagar percebendo essa ideia, essa sensação de que a ilusão não deve mais fazer parte da nossa vida, na verdade, a gente vai entendendo que existe uma ordem divina. Conseguiu entender esse negócio da ordem divina? Pelo menos foi assim que eu entendi, gente. Não quer dizer que esteja o
filé da explicação. Tá bom? Aí, o Fernanda leu 38. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Essa frase é muito legal. Pelo menos eu acho. Né? O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Né? O Espírito Santo é como se fosse o enviado do verbo de Deus, né? É como se fosse a mente de Deus falando para nós. Mais ou menos assim, falando de uma forma um pouco mais simples. Eu não lembro agora exatamente das frases que tem aqui no livro, mas a ideia é assim, é como se ele fosse um mensageiro. Tipo assim, né? E como ele está conosco desde que a gente é gente, né? Ou que se deu conta que é um ser, né? Ele também sabe tudo. Ele sabe, ele conhece todos os processos da dualidade do certo e do errado. Mas ele é imparcial, é isso que está querendo dizer. Então, é nessa ideia. Ele fala assim, ó, o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Porque ele aponta. É como se ele conseguisse falar mais alto que a voz da nossa cabeça, né? E ele nos alerta. Aí, ó, né? Aí ele fala assim, ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões, né? Ou seja, as ilusões que nós temos, de qualquer um. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Consegue entender essa ideia? Como é que funciona? É mais ou menos esse mecanismo que a gente conversou. Quando a gente está diante de um fato, de um acontecimento, de uma adversidade qualquer, né? Que antigamente, como foi falado, nós íamos reagir de uma forma abrupta, grosseira ou desesperadora, que fosse, cada um tem a sua forma. Hoje, quando ela acontece, a gente já tem um filtro. E esse filtro nos é ajudado com a ajuda do Espírito Santo. Ele fala, opa, olha. Algo lá dentro fala. É como se algo dentro do corpo se mexesse diferente. E aí vem essa ideia. Ele bota na mesa as cartas da situação sem você. Ele não vai te dizer para nada, mas você vai observar. E aí é que a ideia é que você entende do falso errado, você entende a ilusão das coisas. É como o Espírito Santo é um companheiro, né? Uma ideia assim, é o nosso cuidador. Né? Não sei se a palavra ficaria bonita, mas é quase como a nossa babá. Mas ela é uma babá budista, zen, né? Ela tem ordem, né? Você entendeu? Não, babá, aquela coisa, não que ela não seja carinhosa, mas é para fazer, não é para fazer, entendeu? É nessa ideia. É meio assim que eu entendo, né? Aí, ó, o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele é um com Deus, né? Então ele conhece as criações de Deus, mas também sabe das tuas ilusões. É mais ou menos a ideia essa, ele está dizendo para você assim. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade. Aí ele está falando do Espírito Santo mesmo, ó, de perceber de forma total e não seletiva, né? Então ele é aquele que consegue nos mostrar os fatos, os acontecimentos como um filme. A ideia seria essa. Eu acho que talvez fique mais fácil a explicação. Alguém quer fazer um comentário? Só eu falei, né? Não deixei ninguém falar. Ai. Não? Então, por favor, Kátia, lê o 39.
É quando você fala, ninguém precisa falar mesmo, não. Ah, imagina. Nada. Na minha compreensão, né? É o 39, né? O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. É bem parecido com o que a gente falou acima, mas se alguém quiser fazer um comentário sobre isso que a gente deu aqui, né? Entender essa ideia. Pode falar. Você pode falar, Sara. Não, eu ia ler a frase, pode falar. É que ele usa palavras bem pontuais mesmo, né? Dissolve o erro. O milagre dissolve o erro, né? Porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Então, se eu estou presente, se eu percebo, quero dizer assim melhor, se eu percebo aquilo já está sendo dissolvido na hora. Né? É como uma volta para casa, eu sinto isso dentro de mim, assim, sabe? Como se eu estivesse voltando para casa, entrando em casa, né? Entrando em casa, né? Lembra um pouco as primeiras frases. Esse pensamento não significa coisa alguma. Isso não significa nada. Eu só estou vendo ilusão. Ou seja, são várias frases iniciais para a gente entender, a começar a usar essas frases, por exemplo, para se separar de uma ilusão, por exemplo, né? Isso é muito comum, assim, às vezes a gente usar ela. Eu, às vezes, uso. Não, isso não significa nada. Aí é como se por instantes, por quê? Porque dá tempo da luz chegar. Eu achei muito lindo, assim, né? Que ele fala assim, né? Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. É meio nessa ideia também, né? De a gente... Ele dissolve. E é bem assim, é que a gente pode usar muitas palavras, né? Mas dissolve, porque o sofrimento, a carência, a escuridão, ela se dissolve ali naquele momento e você volta à plenitude, como diz a frase lá, os milagres restauram a mente à sua plenitude. Você não precisa ficar pensando naquilo, sofrendo por aquilo, achando alguma coisa daquilo, né? Se vitimizando por aquilo ou se martirizando por aquilo. É isso. Conforme a gente vai trabalhando, o Espírito Santo, depois a gente já vê o Espírito Santo, gente. Quando eu falo assim, a gente já entende que alguém está... Olha, né? Vamos dizer, eu falo olha, não que na minha mente diga isso, mas dentro de você já aprendeu o caminho, né? Aí cabe a você a escolha, mas já sabe que se você for fazendo aquilo, porque o problema nosso é que a gente é um ser meio preguiçosinho. Então, a gente tem dias, semanas de plenitude, e aí a gente pensa que pode tirar férias. E aí a gente dá uma esquecida de si mesmo. E aí volta para a insanidade. Bom, a diferença entre hoje, esse momento que eu falei, e o anterior, é que antes era a insanidade sempre. Agora a gente já provou do melhor. E aí cabe a nós buscar cada dia ser menos insanos. Níveis que a gente... Aí é a ideia da percepção. Né? Hoje a gente já sabe que muitas coisas não se pode mais permitir. Quando eu falo não se permitir, não há um julgamento. Mas a gente já sabe que quando a gente começa a pensar em alguma coisa da vida dos outros, a gente... eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Né? A não ser que tenha uma ligação direta com você. Que você tenha que ir com o outro. Senão, não. Pensar nos problemas da família, a não ser que tenha a sua ação direta ali. Porque cada um vai viver do seu jeito, gente. A gente já entendeu isso. A gente não vive do nosso. É igual, é que a gente se transporta para fora. Não, lá fora não tem ninguém. Só tem entende? Aí é tudo. Problemas do mundo. A gente também passa a não ser que você tenha como agir de forma direta sobre aquilo ali. Consegue entender? Aí a presença, aí é o estado em que você pode agir de forma real sobre qualquer fato. Porque senão é só divagações.
E isso é incrível, né? Que eu penso, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, porque eu falei, Não, né? ótimo, Sara. Né? Porque é bem que é bem essa mas assim, a gente aprende a gostar da luz, é isso. É que antes a gente não conhecia muito da luz, né? E a luz era uma luz externa criada por uma mente errada, equivocada, de que aquela luz, né, espiritual, aquelas coisas espirituais, só para alguns e só lá fora, ou só indo para tal lugar, ou só não sei aonde. Não, hoje em dia a gente descobriu que, às vezes, sentada numa cadeirinha ou simplesmente trabalhando no que tem que ser feito, a luz está ali, independente de onde a gente estiver. E isso que é o mais incrível, não paga nada e não nada, é de graça. É uma abundância grátis. Se dá para dizer, entendeu o que eu quis dizer? Assim, é porque a gente ainda coloca conceitos na abundância, porque a abundância é sempre abundância, gente, mas a gente já entendeu que é diferente agora a ideia, né? Do que é a abundância, né? Alguém quer falar mais uma coisa sobre isso? Não? Eu quero. Pode falar, por favor. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, agora dá para entender um pouquinho por que a gente adoece. É tanto gasto de energia com o externo, com o fora, né? E eu não sei nem como é que sobra energia ainda para a gente se manter vivo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Esse corpo aqui, se a gente tivesse mais consciência, isso é de forma coletiva e da humanidade. Com certeza nós viveríamos muito mais tempo e melhor, né? Hoje em dia a gente até vive bastante tempo porque tem uma medicina atrás, né? Cuidando de algumas coisas, mas não precisaria disso. Esse corpo ele poderia ter muito mais utilidade. É isso que eu quero dizer. Não que eu esteja colocando o corpo, né, como uma coisa, mas a gente, né? Assim, eu falo, não, isso pode ser só uma ilusão também, né? Mas uma coisa assim, uma coisa são 50 anos né, numa mesma vida, 70, 60, embora a gente pareça que o tempo, né? Mas imagina, se você viver 120 anos com a sua lucidez, o seu corpo funciona. Olha quanta coisa você pode fazer por si mesmo, né? De forma plena, né? Num mesmo corpo, né? Eu acho isso uma ideia muito interessante, né? Isso é uma ideia, não, uma pessoa com 30 anos pode se revolucionar e se tornar, né, um santo, um super, né? O Cristo é 33, não foi assim, né? Então, né? Mas o que eu quero dizer é assim, são coisas que a gente, né? Eu falo em função de não ter sofrimento, de não ter dores, né? Porque, gente, muitas das nossas dores elas não existem, elas são dores emocionais, não são reais. Por favor, eu acho que a Leila tinha ligado, eu acho que eu deixei. Não vai falar ou vai falar, Leila? Leila, por favor. Sim, agora, nesse momento, você falou uma palavra que é muito, muito verdadeira. Assim, para mim, que estou nessa experiência, como falei, de voltar para dentro, observar os pensamentos, as emoções, e ver quanto tempo que dei tanta energia para tantas emoções, né? E pouco ficava comigo mesmo. Aí falando das emoções negativas, né? Sim. Mas só que elas eram muito camufladas. Sim. Muito. Porque existe um lado nosso que a gente acredita que estar fazendo constantemente esse fazer no externo, aqui, acolá, fazer, existe ainda uma crença muito limitante em relação a isso. Até que chegue do físico, né? Como, para mim, eu estou falando baseado no que você trouxe, né? Que muitas questões físicas, elas são mesmo. Eu digo assim,
realmente estão ligadas às emoções. Às emoções. E aí, olhar para dentro, elas vão surgirem. Marco tem uma meditação lindíssima que eu faço muito, que ele fala, né, para a gente respirar, tá ali na meditação, os pensamentos vão vir, mas deixem-os vir, né? E pronto, e continua. Né? Então, quanto que... Isso agora que você falou tocou-se muito fundo lá dentro de mim, porque eu estou nessa percepção, nessa observação, nesse voltar para dentro, e é exatamente isso. A gente se torna mais suave com a gente mesmo e com o outro. Né? Porque, na verdade, o outro é cada um de nós, né? E aí a gente olhar para o outro e falar assim, aquilo ali nada mais é que está dentro da gente, precisando ser amado e reconhecido, né, de uma forma plena. Então, é um trabalho muito lindo, muito verdadeiro, e a gente se amar porque é amando mesmo, sendo verdadeiro conosco. Isso que você falou, Sara, é muito, muito importante, muito importante. Gratidão. A ideia de amar a si mesmo. Demora um tempo, porque a gente pensa que às vezes uma dor, alguma coisa, tem a ver... Não, é que a gente se magoou. A gente, às vezes, sentiu tanta raiva, tanto remorso, tanto arrependimento, e isso é com qualquer um, gente. Tem coisas que são grandes, assim, no sentido que a gente já traz de muito tempo, mas pode ser uma dor nas costas ou uma tensão emocional, porque alguém não fez alguma coisa para nós que era muito importante, ou, né? E aquilo ali pode causar danos sérios. A gente pode passar uma semana se arrastando com uma coisa que não era tão importante. Mas acontece. E, na verdade, acontece com todo mundo. Hoje a gente já entende, né? Porque como a gente vai ficando um pouco mais calmo, mais pleno, nós temos sensações melhores no corpo, o corpo ele já se adapta melhor, a gente já aprende a relaxar ele de uma forma mais fácil, tudo vai acontecendo, né? Ele começa a funcionar de uma forma mais harmônica. E aí é uma questão de tempo. Da gente não... Aí é aquele negócio da intrusão. Aquelas intrusões, elas não vão mais entrar. Eu vou lidar só com essas que eu ainda não estou vendo. É nessa ideia, né? Porque o problema maior é esse, que tem coisas que a gente não vê ainda, tá no mundo da delusão. A gente nem vê, né? Então, aquelas que a gente já sabe que se fizer aquilo vai dar tem. Então, aí a gente poupa o corpo daquele sofrimento, poupa o corpo do sofrimento porque é pura ilusão, né? É isso, a ideia é uma mente errada em cima do corpo. É como se a gente estivesse dando alimento errado para o corpo. A gente teria que dar luz para o corpo, né? A gente está dando o quê? Escuridão. É meio isso, né? Fazendo uma analogia assim para entender a ideia, né? Então, em vez de estar dando algo saboroso, né, que alimenta, né, do pão nosso, né? A ideia é a gente está dando sujeira, toxiquina, que eles dizem, né? Nós estamos nos tornando seres tóxicos. E aí, quando a gente compra a inverdade, a gente se contamina. Assim, só para não entrar muito longe nas histórias, né? Porque a gente não acaba perdendo. Mas depois que eu vi aquele... Eu acho que é um japonês, né, gente? Com aquela história da água, que ele fez aquelas fotos que você falava palavras legais para a água, ela tinha uma forma, e depois que o corpo falava palavras não legais para a água, ela criava outras formas totalmente, às vezes, assim. É a mesma coisa, a gente é 70% água. Então, mais ou menos a ideia é essa, né? Então, pensamentos elevados, né? Com a mente certa, emoções elevadas, nós nos estruturamos de uma forma harmônica com a natureza e com todas as coisas. Ao contrário, desarmonia. É bem assim, é por isso que a gente passa a entender que o corpo é um instrumento do espírito. Então, se a gente quer um corpo melhor, a gente também tem que aprender a esses malebolejos, né?
Se eu ficar nessa loucura da conclusão e do julgamento de alguém, o meu corpo vai sofrer. Não, é que só tem esse carro, gente. A gente não tem consórcio, não tem como vender e comprar outro, né? Esteja assim, eu faço essas brincadeiras com ele. Eu falo, não, você é o único veículo que eu tenho agora. Cuidarei o melhor possível. E mesmo assim, eu ainda sei que eu tenho muitas intrusões ainda, né? Mas eu quero que a minha função, no meu aí é pessoal, é uma opinião minha, é estar bem com ele. Me sentir bem nesse corpo. Não por ele ser belo ou não, mas eu estar bem. A ideia é essa. Não sei se esse é o sonho de vida, de consumo de vocês. Né? Mas é nessa ideia. Entende? Tá bom? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Né? Assim, eu dei uma viajadinha hoje o dia... Foi ótimo, está sendo ótimo, Sara. Né? Eu posso ler o 40 para nós? Por favor. Antes eu quero ser grata à colaboração, à contribuição também da Márcia Lacerda, né? Por ela estar aqui conosco e ter se pronunciado. Um beijo na sua alma, tá? Muito grata, assim, eu me sinto muito feliz aqui com o grupo. Me sinto muito bem mesmo. Então, é número 40, né, Sara? O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Para fechar com chave de ouro, né? Né? Aí a gente entende a ideia do irmão agora. Né? Eu penso que está começando a cair a ficha, assim, né? É porque não é só entender a ideia. Isso vai ter que ser algo que ele vai brotar como uma semente plantada que dará o seu fruto. E aí essa sensação de irmandade, ela devagar, ela brota, né? E aí nós vamos devagar entendendo essa frase, né? Que, ou seja, é um caminho para se perceber a marca universal de Deus. Todas as diferenças elas vão ter que desaparecer. Não existe diferença. E aí isso é longo, né? Não é, a gente já entende na mente, mas ainda, né? Mas a ideia é essa. Igual, irmão. Porque para mim a palavra irmão, a partir de agora, ela me deu dessa ideia. Porque irmão é sempre irmão. Ah, o meu irmão. Você pensa assim, o irmão é o irmão. O irmão, entendeu? É nessa ideia. Porque quando alguém, né? Por favor, Nelly. Microfone. Não, essa frase, ela me fez lembrar uma analogia bonita que eu vi sobre Deus, né? Como nós todos estamos interligados, filho de um mesmo pai, ou seja, estamos todos irmãos, né? Aí a pessoa fala assim, imagina o oceano. Todo esse oceano. Vocês já viram essa analogia? Imagine o oceano. O oceano é energia do todo, quer dizer, Deus. E os pingos de água que compõem o oceano são as suas criações, né? Que somos nós. E nós estamos todos interligados, né? Quando eu me harmonizo, eu estou também ajudando o todo a se harmonizar, né? Eu estou ajudando o meu irmão a se harmonizar, eu estou criando um milagre, né? Quando eu sintonizo com o todo, quando eu me torno pleno, como eu estou conectado, eu sou um pingo de água do mar e estou conectado com todos os pingos, com todas as criações, se eu me torno pleno, eu estou ajudando o outro a tornar pleno. E essa visão eu achei tão linda de imaginar. Então, nós estamos como se estivesse imerso nessa energia grandiosa, né? Que é Deus, que é o oceano, né? E nós estamos todos interligados. Quando nós nos desarmonizamos também o próximo, né? Quando nós nos tornamos plenos, também harmonizamos o outro, ou seja, se faz o milagre. E Deus compõe tudo isso.
isso tudo, sabe? Eu achei tão legal, eu nunca tinha visto essa. Vocês já tinham visto essa analogia de Deus, do mar? Eu achei isso aí. Eu já tinha visto algo parecido, né? Que fala que nós somos gotas do oceano, assim, né? A ideia, né? Do oceano, né? Mas é isso mesmo dele, eu concordo. É que aí a gente entende qual é a nossa função. É amar um ao outro. É tão simples. É lógico, eu estou falando aqui, né? Porque a gente vai entrando num momento mais assim, né? A gente vai ficando mais. Né? Mas é essa a função. E a gente esqueceu disso. Sabe? Eu penso, né? Porque quando eu às vezes olho para o mundo, eu vejo um mundo muito pautado na violência, né? Violência, raiva, ira, ódio. A gente é muito ainda assim. Né? Coletivamente, eu não estou me fora disso, não. Coletivo é todo mundo aqui, né? E aí eu fico refletindo, eu falo, gente, quando a gente vai conseguir entender um pouco, né? Tirar um pouco disso que a gente gosta, violência, amargura, ressentimento, porque o dia que isso for terminando, ou for dissipando, né? Ou dissolvendo, como a gente já falou, isso traz a paz no mundo. E aí o mar é mar calmo, né? Reflete o céu, né? Aí botando mais uma coisa, né? É isso aí. Mas é bem isso mesmo que você falou, né, Helene? E sentir essa ideia, essa sensação de que eu estou envolta no mar, né? Que seria como se Deus fosse essa sensação, mas ao mesmo tempo todos estamos no mesmo mar, mergulhados em Deus, algo assim, né? Eu não sou muito boa nas figurações aí nas poesias. Não, mas é isso mesmo. Mas é bem assim mesmo. Tá Querendo bom? ou não querendo, nós estamos interligados, né? É que não tem como. A gente ou a gente está em paz ou em não paz. É uma questão da escolha. E depois que a gente vai aprendendo isso, e aí a gente vai provando da paz, que é pouco a gente prova desse néctar, né? Assim, a gente não vai querer voltar para o inferno. Lógico que não quer dizer que não tenhamos que passar, às vezes, né, por momentos complicados, né? Complicados, eu falo como a Leila disse, entrar para dentro e vamos lá, né? Haja luz, né? Muita luz. Mas é perfeito. É porque eu penso, o que eu vejo hoje é que eu consigo ser dona da minha vida. Eu tenho leme para algumas coisas que eu não tinha antes. Eu estava na maré do negócio, né? Para cá e para lá, que nem eu. Agora não. E isso que não é nada. Eu penso que o que eu estou fazendo ainda nem sequer. Como a gente brincou, né? Tem prézinho, jardim da infância, né? Eu estou ali nesse negocinho ainda aí. Mas é muito grandioso, né? Pelo menos eu estou tentando aproveitar o máximo nessa vida. Não sei quanto tempo vou durar. Então, quanto melhor, melhor. Quanto mais, melhor. Tá bom, gente? Dá sentido à vida, né? Ela tem sentido agora. Entendeu? Não é mais a sua casa, não é mais seu carro, não é mais seu trabalho, não é mais nada disso. Você não tem que procurar mais nada disso. Não, que isso não vai fazer parte da sua vida. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter uma casa, você vai ter que comer, você vai ter que fazer todas essas coisas, porque você é um corpo, tem um corpo, né? Um corpo. Mas ele não é o mais importante, não. Não. Né? Tá bom, gente? Então, já passamos. Pois é, né? Já passamos um tempinho aqui. Sara, você sempre explica muito bem, mas hoje você estava iluminada porque estava muito. Você acha? Que bom, então. Que bom. Esse abraço para todo mundo. Para todos. Gratidão. Gratidão pelo grupo. Gratidão, gente. Tchau. Gratidão. Eu que agradeço. Boa sexta para todas. E até domingo para alguns. Obrigada, Márcia. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.